1. Nunca pergunte à Dark Web sua data de morte. Eu estava sentado em frente ao meu computador quando o estranho site carregou na tela. Já era tarde demais e eu deveria ter ido para a cama horas atrás. Olhei para o relógio, ponderando se valia a pena dormir ou se deveria passar a noite em claro e apenas fingir que não precisava descansar. Mas o site me cativou. Fiquei intrigado com a única linha de texto exibida no centro. Como eles vão morrer? Muitas perguntas passaram pela minha mente. Quem iria morrer e que tipo de jogo estranho era esse? Então, cliquei no texto nome e data de nascimento, o que abriu uma única caixa de texto para eu digitar. Pensei na pergunta por um momento, considerando começar com alguém que eu sabia que já havia morrido. Meu antigo professor de física veio à mente. Ele sempre foi um verdadeiro idiota e, como fumante inveterado, não foi surpresa que tenha sucumbido ao câncer de pulmão. Leonard Harris, agosto de 1961. Digitei enquanto me recostava na cadeira, esperando a página carregar. Eu esperava que o site simplesmente encontrasse obituários das pessoas na internet. Poucos segundos depois, uma resposta foi publicada. Leonard Harris, câncer de pulmão, 12 de setembro de 2016. Tenho que admitir que era meio legal. Comecei a procurar membros da família e velhos conhecidos que eu sabia que tinham falecido, mas cujas mortes eram envoltas em mistério. Comecei com meu avô, que um dia foi listado como morto. Eu era muito jovem para entender, e minha mãe nunca se importou em explicar o que havia acontecido. Jonathan Lawrence, 29 de abril de 1937. Ele morreu como um velho, então eu apenas presumi que fosse um ataque cardíaco ou um derrame. Nunca tinha visto seu corpo morto, e, como minha mãe se recusava a falar sobre isso, eu queria saber. Jonathan Lawrence, suicídio, 17 de outubro de 1999, foi a resposta. Eu não podia acreditar. A data estava correta, mas a causa, meu avô realmente tinha se matado. Liguei para minha mãe, e ela atendeu com seu tom de voz habitualmente alegre, feliz em ouvir minha voz. Mas seu tom mudou rapidamente ao ouvir minha voz perturbada. O que aconteceu? Ela perguntou. Como o vovô morreu? Perguntei. Como assim? Por que você está perguntando isso? Ela respondeu. Ela ficou em silêncio por um momento antes de responder. Como você descobriu? Conversamos por um tempo depois disso, e minha mãe finalmente contou tudo o que havia acontecido. Ela falou sobre o diagnóstico de Alzheimer do meu avô, a depressão que se seguiu e sua morte eventual pelas próprias mãos. Ela nunca me perguntou como descobri e eu nunca contei a ela uma segunda vez, apesar do assunto desconfortável. A honestidade realmente nos aproximou. Depois de desligar, voltei ao site. Embora parecesse impossível, Alex Branson mantinha em segredo as mortes de tantas pessoas que haviam morrido de maneira misteriosa. Comecei a pesquisar celebridades e casos de pessoas desaparecidas não resolvidos. Embora não pudesse confirmar se algum deles estava correto, parecia assustadoramente convincente como sempre encontrava uma solução lógica e plausível que se encaixava em cada caso. Então, cometi o maior erro da minha vida e digitei o nome de alguém que ainda não havia morrido. Não sei o que me levou a essa ideia ridícula. Acho que apenas queria ver o que o sistema apresentaria ou se ele apenas me informaria que a pessoa ainda estava viva. Digitei o nome do meu melhor amigo, mesmo ele sendo incrivelmente estúpido. Alex Branson, 2 de junho de 1993. O sistema carregou e, em pouco tempo, uma resposta foi calculada. Alex Branson, fratura no pescoço, 5 de março de 2021. Fiquei confuso na minha cadeira, sem entender o que estava lendo. O dia 5 de março ainda estava a algumas semanas de distância, mas tinha marcado a data da morte do meu melhor amigo.
Fechei o site imediatamente, não porque acreditava na previsão, mas por um desconforto inexplicável, uma estranha sensação de certeza de que ele apenas morreria. Fiquei em dúvida se deveria contar a ele, mas, no final, achei melhor não assustá-lo. Afinal, o site não poderia prever a morte real de alguém ainda vivo, era simplesmente impossível. Então, salvei a página, pensando que seria divertido conferir assim que Alex estivesse a salvo. Mas, no dia 5 de março de 2021, Alex não apareceu para trabalhar. No início, ninguém pensou muito nisso, ele tinha tendência a dormir demais. Mas a previsão de sua morte continuava em minha mente. Enviei algumas mensagens a ele perguntando se ele viria trabalhar. Tentei parecer despreocupado, mas, com base no número de mensagens que enviei, acho que acabei parecendo preocupado. Mas ele nunca respondeu. Só mais tarde naquele dia recebi uma ligação do hospital. Alex estava morto, com uma fratura no pescoço, depois de ter tropeçado bêbado na calçada enquanto conversava com duas mulheres. Elas chamaram uma ambulância, mas o deixaram morrer na rua, uma maneira constrangedora, mas não surpreendente para ele partir. Eu nem consegui responder. Voltei à minha cadeira e tentei processar a mensagem. O site havia acertado. Alex morreu exatamente como previsto, e eu não fiz nada para impedir. Deixei o trabalho mais cedo e liguei o computador apenas para encarar aquele site maldito. Digitei novamente o nome de Alex apenas para confirmar que eu havia lido corretamente. Em seguida, pensei no que poderia fazer com as previsões. Poderia pesquisar os nomes de todas as pessoas que eu conhecia, incluindo a mim mesmo. Talvez eu até pudesse evitá-los de morrer. Mas apenas o conhecimento de nossa morte era um poder muito grande. No começo, não consegui me obrigar a fazer isso. Por horas, fiquei sentado ali, encarando a caixa vazia, tentando reunir coragem suficiente para pesquisar outro nome. Depois de uma eternidade de apreensão, finalmente encontrei um pouco de coragem. Com dedos trêmulos, digitei o nome da minha mãe, Lucy O'Fard, 19 de outubro de 1975. Quase instantaneamente, recebi uma resposta: Lucy O'Fard, parada cardíaca, 7 de junho de 2051. Suspirei aliviado e comecei a pensar em maneiras de mantê-la saudável até aquela época, décadas no futuro. Em seguida, comecei a pesquisar outros membros da minha família, a maioria dos quais morreria de doenças relacionadas à idade. Mas, então, cheguei ao nome do meu irmão, e a mensagem que recebi imediatamente me deixou em pânico: Brandon O'Fard, acidente de carro, 10 de março de 2021. Ele morreria em apenas alguns dias. Sabendo o que havia acontecido com Alex, não hesitei em ligar para ele. Implorei para que ele ficasse em casa nos próximos dias, dizendo que sua vida estava em perigo imediato. Quando ele perguntou por quê, apenas pedi para ele confiar em mim. Nós tínhamos um acordo tácito de que, quando algo realmente importasse, nos apoiaríamos mutuamente, mesmo sem um motivo. Eu queria contar a ele o que eu tinha visto, mas as palavras pareciam congeladas em minha garganta, como se eu fisicamente não pudesse contar a ninguém o que eu descobri. Foi a primeira vez que tentei explicar a situação, mas algo profundo em mim me manteve paralisado no lugar. Então, apenas disse para ele não dirigir, e ele concordou ao ouvir em minha voz o quão sério eu estava. Mesmo assim, por mais que eu tentasse, não consegui dizer os detalhes. As leis da física pareciam manter o site em segredo, disponível apenas para mim. Na manhã de 10 de março, liguei para ele novamente para verificar se tudo estava indo conforme o planejado. Ele permaneceu calmo e não tinha intenção de sair de casa. Planejava assistir a qualquer série disponível e pedir comida para a viagem, era só isso. Ele estava tão calmo em relação a tudo, a ponto de eu quase conseguir me acalmar também. Mas, à medida que a noite se aproximava, recebi outra ligação.
Meu irmão havia morrido em um acidente de carro, exatamente como previsto. Aparentemente, a comida que ele pediu continha traços de nozes, causando uma reação anafilática. Seu EpiPen havia sido deixado no trabalho, deixando-o sem ajuda. Em vez de chamar uma ambulância, ele decidiu arriscar e dirigir até o trabalho para pegar a caneta, uma viagem muito mais curta. Ele desmaiou assim que chegou ao escritório, colidindo com um prédio e morrendo instantaneamente com o impacto. Eu não pude salvá-lo. No rescaldo da morte do meu irmão, continuei pesquisando os nomes das pessoas que conhecia, esperando salvar aqueles que estavam destinados a uma morte prematura. Depois de esgotar as pessoas mais próximas a mim, comecei a procurar por estranhos, encontrando rapidamente pessoas que em breve seriam vítimas de assassinato ou morreriam em acidentes, chamados de mortes evitáveis. Assim como com Brandon, eu não conseguia formar as palavras para explicar de onde eu obtinha as informações, e não importava o quanto eu tentasse, não havia nada que eu pudesse fazer para evitar suas mortes. O que estava escrito no site era uma verdade imutável e assustadora. Conforme os dias passavam e as pessoas continuavam morrendo, eu estava prestes a desistir. Eu queria tanto compartilhar a existência da página, mas eu não conseguia fazer isso fisicamente. No final, havia apenas um nome restante para procurar, o meu próprio. Embora eu não precisasse de nenhuma profecia para saber exatamente o que estava prestes a acontecer. Michael Offard, suicídio, 10 de abril de 2021. Eu não consigo viver com essa descoberta, e não posso compartilhá-la como um fato. Mas talvez, se eu contar através de uma história, alguém mais irá procurar. Eu não pude mudar o destino, mas e se outra pessoa pudesse? Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Histórias obscuras, relatos em primeira mão. 2. Dark Web. Trabalho na área de segurança cibernética e a internet é um lugar perigoso nos dias de hoje. As pessoas precisam se proteger não apenas de hackers e vírus, mas também de ameaças ainda mais perigosas nos cantos mais sombrios da internet, que não podem ser encontradas com as medidas de segurança regulares. Organizações terroristas, leilões de órgãos, pornografia de tortura dos piores tipos. É meu trabalho fechar esses sites. Minha tarefa mais recente envolve um rumor de feeds de câmeras que estavam chantageando pessoas para enviar dinheiro para empresas anônimas. Era como uma versão avançada do golpe nigeriano. Envie dinheiro suficiente e o inimigo invisível lhe dá a esperança de que irá embora. A maioria das pessoas não percebe que, ao cair na armadilha, estão presas. Comecei minha busca nos chatrons habituais, me misturando com as pessoas que frequentavam esses lugares comuns. Ainda me surpreende quantas pessoas no mundo realmente querem visitar esses sites, obtendo algum tipo de prazer doentio das coisas distorcidas e pervertidas que encontram nas profundezas sombrias da Dark Web. Um usuário chamado Shadow13 me convidou para um grupo privado que se concentrava em vídeos encontrados. Depois que minha postagem inicial pareceu ser ignorada por 19 horas, pensei que seria um beco sem saída. Grande parte do meu trabalho envolve pesquisas entediantes e, muitas vezes, acabo desativando servidores menores em minha busca pelos grandes alvos. Então, você está tentando encontrar algumas filmagens fora do mercado. De que tipo você está interessado? Filmes snuff? Vídeos de tortura? Perguntou o usuário quando estávamos no chat privado. Com uma rápida verificação de meu hardware de varredura, percebi que ele não era iniciante. Ele estava garantindo que seu ISP não estivesse no radar, constantemente verificando se estava saltando entre diferentes sinais. Não, são mais feeds que as pessoas usam para chantagem, esse tipo de coisa, respondi. Entendido. Você tem o pagamento? Foi outra parte padrão da Dark Web, pagar antes de obter serviços. Felizmente, meu trabalho me fornece Bitcoin não rastreáveis de que eu preciso a qualquer momento,
Então os enviei para a conta falsa que ele solicitou e aguardei. Um momento depois, ele me deu um link para um site que me fez pausar. Estava intitulado PeopleKang. Por algum motivo, esse nome me deixou inquieto. Mas mesmo assim, cliquei nele. Dezenas de feeds de vídeo diferentes foram exibidos, mostrando uma variedade de ângulos e pontos de vista. Era perturbador. Enquanto eu observava uma das imagens, percebi que todas pareciam ser do ponto de vista de alguém segurando uma câmera sobre a cabeça. Era projetado para capturar aquela visão em primeira pessoa, um ângulo que estava se tornando mais popular na Dark Web. Foi quando vi um homem parado no espelho. Tive que piscar 2 vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. Da maneira que o feed de vídeo estava apontado, a câmera deveria estar bem onde os olhos dele estavam olhando, mas não havia nenhum dispositivo de gravação à vista. Tentei entender como eles poderiam estar obtendo esse feed quando uma mensagem do Shadow 113 apareceu novamente. Então, qual usuário você está interessado em desativar? Minha boca subitamente ficou seca ao perceber o que ele estava insinuando. Eu não pude deixar de digitar a pergunta, esperando que sua resposta não fosse o que eu estava pensando. Todos esses feeds vêm de... Antes mesmo de eu terminar a pergunta, o usuário sabia o que estava me assustando por dentro. Sim, é a beleza da PeopleKang. Nossos cérebros não são diferentes de qualquer outro tipo de tecnologia. Alguns códigos e hacks e você pode entrar, fazer o que quiser com quem quiser. Havia uma sensação doentia em meu estômago quando percebi a extensão disso. Isso poderia afetar todas as pessoas do mundo. Digitei, sim, nós podemos acessar a vida de qualquer pessoa diretamente de um computador, e elas nem sabem disso. É uma nova era para o crime cibernético, disse o usuário entusiasmado. Perguntei o que acontece quando se desativa alguém. Ele me mostrou um exemplo. Uma das telas ficou preta e ouvi um estranho ruído de cliques e grunhidos, enquanto o feed foi preenchido com estática e, em seguida, anunciou abruptamente que o feed estava offline. Eles estavam mortos. Os sons de seus gritos agonizantes foram o suficiente. 3. O efeito borboleta. História de terror na Dark Web. O passado, o presente e o futuro estão todos conectados e podem ser manipulados. Eu pensava que não poderia ser verdade, que tudo era apenas inventado. Minhas ações na Dark Web mudaram permanentemente minha realidade, e não para melhor. Tudo começou em um dia chuvoso na faculdade. Eu havia acabado de terminar minha última aula do dia e estava animado para voltar para meu dormitório. Assim que cheguei, liguei rapidamente o computador, ansioso para ver quais novos sites me esperavam. Eu meio que me juntei a uma lista de e-mails da Dark Web. As pessoas me enviavam sites interessantes que encontravam, e tudo era apenas diversão. Um dia, recebi uma mensagem de um usuário desconhecido. Dizia: mude o passado, o presente e o futuro. A escolha é sua. Apenas clique no link abaixo. O link dizia em efeito borboleta.onion. Pensando que não tinha nada a perder, cliquei no link. A página carregou e não havia nada na tela, exceto um ícone de borboleta no canto superior direito. Tentei clicar ao redor e nada aconteceu. Então, de repente, algumas abas apareceram no lado esquerdo da tela. De cima para baixo, elas liam 1900S, 1910S, 1920S até os 2000S. Escolhi aleatoriamente uma década e decidi pelos anos 1940. Cliquei na aba e outra tela em branco carregou. Não havia texto ou qualquer coisa. Então, de repente, recebi uma mensagem. No começo, parecia código Morse, mas meu computador rapidamente converteu o código Morse em texto real. Dizia: ajuda, ajuda, ajuda. Os nazistas ocuparam Varsóvia. Eles estão invadindo as ruas e obrigando os residentes a sair de suas casas. Se há alguém lá fora,
Por favor, responda. Aquilo tinha que ser algum tipo de brincadeira cruel, pensei comigo mesmo. Não havia como um cara dos anos 1940 estar se comunicando comigo. Decidi brincar junto e achei que tudo era apenas diversão. Sim, isso aconteceu como nos anos 1940. Agora estamos em 2021, digitei de volta. Do que você está falando? Por favor, pelo amor de Deus, mande ajuda. Estamos sendo invadidos pelos soldados nazistas. Por favor, coloque alguém no telégrafo que realmente ajudará. Ok, vou ajudar você, mas por favor, primeiro me diga seu nome completo, disse eu. Ele respondeu, meu nome completo é Paul Friedman. Fiquei chocado. Paul Friedman era meu bisavô. Ele sobreviveu à ocupação da Alemanha na Polônia e, depois da guerra, deu à luz meu avô, Isaac. Isso não podia ser real. Alguém provavelmente descobriu meu endereço de IP, descobriu meu nome e fez uma pesquisa básica no Ancestry.com. Era um truque inteligente, mas eu não estava comprando por um segundo. Ok, Paul, qual é o nome da sua esposa? Perguntei. Esposa? Eu não tenho esposa. Tenho uma namorada e o nome dela é Cecília. Por que isso é importante agora? Ele perguntou. Pensei comigo mesmo que esse cara era esperto. Ele deve ter procurado o ano em que meus bisavós se casaram e percebeu que eles ainda não estavam casados. Esse cara era um grande brincalhão. Pensei em uma pergunta que poderia fazer a ele, algo que apenas Paul realmente saberia. Encontrei a pergunta perfeita. Havia um apelido que Paul dava a Cecília que apenas os membros da família próxima saberiam. Última pergunta, Paul. Qual é o apelido principal que você tem para sua namorada Cecília? Perguntei. Você está louco? Me dê alguma ajuda. Precisamos dos aliados para lutar de volta e expulsar os nazistas da Polônia agora mesmo, exclamou ele. Eu respondi, responda a pergunta e eu vou te ajudar imediatamente. O único apelido que tenho para ela é Cecília West End, porque ela sempre ouve a música West End Blues, de Louis Armstrong. Ele respondeu. A cor sumiu do meu rosto. Isso tinha que ser meu bisavô, mas como isso poderia ser? Isso não poderia ser possível. Ele morreu na década de 1970. Eu tive essa sensação no fundo do meu estômago de que era ele. Eu precisava ajudá-lo. Talvez eu pudesse usar o conhecimento futuro do resultado da guerra para ajudar sua situação atual. Meu bisavô Paul costumava morar na Alemanha antes de Hitler chegar ao poder. Os pais de Paul adotaram um garoto chamado Hans na família. Hans e Paul eram meio-irmãos. Quando Hitler chegou ao poder e começou a perseguir os judeus, minha família deixou Hans com outra família na Alemanha. Minha família era judia e Hans não era. Hans permaneceu fiel à Alemanha e se tornou um dos braços direitos de Hitler. Ok, Paul, estou aqui para ajudar. Não posso enviar tropas, mas posso lhe dar conhecimento que pode mudar o curso da guerra, disse eu. Ok, e que absurdo é esse? Ele perguntou. Você tem um meio-irmão chamado Hans, que é muito influente no governo de Hitler, certo? Perguntei. O quê? Como você sabe sobre Hans? Quem é você? Ele respondeu. Não se preocupe com isso agora. Você tem alguma maneira de entrar em contato com o Hans? Você pode enviar um telegrama para ele? Perguntei. Suponho que eu possa tentar enviar um telegrama codificado para o escritório dele. Você ainda não me disse como você sabe sobre ele. Você provavelmente é apenas outro nazista tentando localizar minha posição. Eu não sou enganado por isso nem por um segundo, ele disse. Fique calmo, Paul. Apenas transmita essa mensagem para Hans em seu nome. Pode ser que essa mensagem envie Hans ao limite e ele possa realmente matar Hitler, eu disse. Isso é loucura,
Mas vou tentar, respondeu Paul. Meses se passaram e tentei entrar no mesmo site, mas não obtive resposta de Paul. Eventualmente, concluí que tudo era uma grande farsa. Alguém estava brincando comigo por diversão própria. Isso mudou completamente um dia. Era um dia frio e chuvoso de maio. Desliguei as luzes do meu dormitório e fui dormir. Quando acordei, vi símbolos nazistas por todo o meu quarto. Tinha um uniforme escolar pendurado na minha cadeira, mas tinha suásticas bordadas nos ombros. Fiquei horrorizado. Será que meu colega de quarto fez uma brincadeira de mau gosto? Será que eu ainda estava sonhando? Isso não podia ser real. Mexi o mouse no meu computador e vi uma notificação de Paul. Dizia: Hans fez isso. Ele matou o Hitler. Eu pensei que tudo acabaria. Eu pensei que tudo seria pacífico. Um homem mais louco do que Hitler assumiu o controle. Eles estão matando todos. A Alemanha ocupou a América. Esta será minha última mensagem antes do meu provável fim. Por favor, fique seguro, onde quer que você esteja. De Paul. Fiquei horrorizado. Eu criei uma nova realidade ao brincar na Dark Web. Neste mundo, a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial e ocupa todos os países ao redor do mundo. Meu colega de quarto entrou e disse: Ei, Jake, estou indo para as aulas de purificação racial. Você está vindo? Bem, eu acho que vou descansar um pouco, Trevor. Preciso descansar um pouco, respondi. Não me faça reportar você às autoridades, Jake. Você sabe das regras. Sou obrigado a relatar se você não vier. É imperativo que vamos para essa aula todos os dias. Não podemos perder um dia sequer, Jake, ele disse. Isso não era bom, pensei comigo mesmo. Coloquei o uniforme ridículo e fui para a aula. Todos os estudantes estavam vestidos com uniformes da juventude nazista. Isso era horrível. O que eu tinha me metido? Sentei-me na sala de aula e o professor começou a falar: A América é ruim. A América é ruim. A América é ruim. Assim que ele terminou de falar, todos os alunos repetiram exatamente como ele disse. Fiquei em silêncio. Há algum problema aí, Jake? Perguntou o meu professor. Sim, há um problema. A América é o melhor país do mundo. Foi fundado em direitos e liberdades pré-existentes, não nessa ditadura autoritária. O mundo inteiro se virou para mim, chocado pelo fato de que eu ousaria dizer uma coisa dessas. O professor levantou o telefone e disse: Código preto, código preto. Precisamos remover um aluno imediatamente. Um grupo de soldados me tirou da sala de aula e me deu algum tipo de medicação que me fez desmaiar. Quando acordei, estava em uma prisão no meio do nada. Aqui está o meu único conselho: nunca acesse a Dark Web, especialmente, não tente mexer na história. Obrigado por ouvir. Se você gostou dessas histórias, não deixe de se inscrever.